Boa noite, pessoal. Sou o Rodrigo Gibim, da Gustavo Vino. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu tinha colocado algumas postagens alguns dias atrás, né, que eu tinha ido para a feira de vinhos lá em Bento Gonçalves, Wine South America, né, que foi no dia 12 a 14 de maio, né, lá no pavilhão de eventos em Bento Gonçalves. E uma feira bem grande, né? Mas não é maior que a ProWine lá em São Paulo, né? Não sei se existem outras intermediárias entre ProWine e a Wine South America. Eu não sei se é Rio de Janeiro ou Belo Horizonte são tão grandes assim, mas eu sei que a de Brasília, aqui, a Expovits, é menor, né? Mas, assim, muita gente me perguntando, né, como é que era em feira, como é que acontecia, como é que eu fui e quais são as minhas impressões a respeito da feira, né? O que eu achei de bom e o que eu achei de ruim. Então eu resolvi fazer esse vídeo, né, essa apresentação, para passar para vocês a minha impressão particular a respeito dessa feira, né? Então ela foi aqui na Bento Gonçalves, né, no Rio Grande do Sul, 12 a 14 de maio, aí já gera uma logística a mais, porque não é nem em Caxias que tem que pousa avião lá e nem em Porto Alegre, né? Então você tem que se deslocar depois. E de 13 às 19 horas, né? São 3 dias somente, foi terça, quarta e quinta, das 13 às 19, que já é uma diferença em relação à ProWine de São Paulo, que a ProWine começa 2 horas mais cedo, 11 horas da manhã. Então, se por um lado às 13 horas é bom, porque você consegue almoçar antes, né? Na ProWine você tem que fazer um café mais tarde, bem reforçado, para não chegar com o estômago vazio. Tem a desvantagem que você perde 2 horas de feira por dia, né? Então, esse aqui é o croquis da feira, do pavilhão de eventos. A grande maioria que eu vou comentar aqui são de estandes de vinícolas brasileiras, né? Algumas bem grandes aqui, que é a parte de Rio Grande do Sul, a parte de Santa Catarina, e aqui, isso aqui foi só da Vinícola Brasília, que investiu pesado, parabéns para a Vinícola Brasília, a esse respeito. Teve um corredor aqui, esse do canto direito aqui, do canto esquerdo de vocês, né? Direito para quem entra, que era mais para a parte estrangeira, que foi basicamente Itália e Portugal. Mas assim, é impossível visitar tudo, é impossível ver tudo, né? Mas eu vou comentar aqui mais para frente. Então, o que tinha lá na Wine South America, né? Então, tinha vinhos, obviamente, na feira de vinhos, mas tinha destilados também. Tinha cachaça, e em alguns lugares dos produtores tinha grappa, que é o destilado do vinho, né? Tinha no fundo da feira, tinha uma parte de azeites, também para degustação, já que na Europa é mais comum, mas aqui está começando a ficar mais rotineiro. As vinícolas que fazem o vinho também produzem o azeite. E alguns stands ali de acessórios e tecnologias, né? E estatisticamente, quem visita a Wine South America? Então são lojas especializadas, que foi o meu caso, eu fui junto com uma loja, uma adega aqui especializada, né? Tem distribuidoras, tem importadores, supermercados, e-commerce, aqui hotéis, restaurantes e cafés, Horeca, né? Eu tive que estudar para ver o que é isso daí que eu não sabia, hotéis, restaurantes e cafés, que tem uma porcentagem também significativa dentro do pessoal que vai lá visitar, né? Números de 2025, 2025, 2026 ainda não tinha saído quando eu fiz essa apresentação, né? Então foram 430 expositores de 20 países. Parece que em 2026 também foram 20 países. Só que na prática, né, você não via 20 países. Por exemplo, Espanha, o que eu consegui encontrar lá foi uma vinícola da Espanha. A Alemanha falou que tinha, mas eu não consegui encontrar nenhuma. Você não consegue ver tudo também, né? 7 mil visitantes, o que eu achei pouco, né, para uma feira deste tamanho no ano passado. Esse ano não sei se teve mais, mas a expectativa era que tivesse mais. 2 mil reuniões de negócios e 100 milhões de negócios realizados, né? O único dado atualizado de 2026 foi que já tinha
20% de aumento de negócio realizado, foram 120 milhões até a confecção dessa apresentação, né? Aí a entrada franca para comerciantes, sommeliers, enólogos, influencers, desde que haja comprovação, né, da relação profissional com o vinho. Aí eu não sabia, mas na hora lá eu fiquei sabendo que tinha uma possibilidade de entrada geral para o público geral, mesmo que não fosse comerciante, não fosse profissional, nada, que a entrada para um dia era R$ 400 e para os 3 dias era R$ 800. Fiquei sabendo lá na hora, né? E aí uma curiosidade aqui que o sommelier do Senac, né, paga metade desde que formado, né? E eu fiz essa apresentação para a turma de sommeliers do Senac aqui do Distrito Federal, né? Eu estou terminando o curso lá e eles me perguntaram, pediram uma apresentação, a coordenação do curso pediu uma apresentação sobre essa feira e eu apresentei lá para os alunos e a coordenação, né? E aí, assim, na Wine South America tem muitas masterclass, né? Então, muitas voltadas para o comércio, né? Para o mercado do vinho, do modo geral. Então, eu coloquei só as principais aqui na terça-feira, o raio-x do mercado do vinho. Na quarta, a cadeia de valor da vitivinicultura brasileira, a reforma tributária, que é um tema bem marcante, significativo para o futuro da vitivinicultura brasileira também, né? E aí na quinta, que foi o último dia, a parte de e-commerce, né, como multiplicar as vendas, e o vinho em lata, que foi até interessante, que eles estavam distribuindo uma latinha fechada, né, que era o convite para essa Wine Masterclass aí sobre vinho em lata, né? Eu particularmente eu prefiro o vinho em garrafa, mas tem gosto para tudo e é um mercado grande, né? É um mercado que está crescendo bastante ultimamente. Então, mas assim, no meu caso, eu não estava indo lá para ver Masterclass, né? Eu queria provar a maior quantidade de vinhos possíveis. Então, dependendo do seu objetivo na feira, né? Essa Masterclass, essa não, todas, né? É furada. Porque você vai ficar lá pelo menos uma hora, às vezes atrasa, tem um imprevisto, alguma coisa, nunca começa, nunca é exatamente ali, às vezes tem rola pergunta depois, e o pessoal às vezes se empolga, né? E você perde um tempo muito grande. Então, para quem está indo lá para experimentar vinho, para provar vinho, para falar com o comerciante, Masterclass é furada. Eu já fui em 2 feiras aqui uma eu fui de inocente, né, para as Masterclass e me arrependi amargamente. E na outra, o coordenador me pediu para participar da Masterclass, e o organizador da feira me pediu, e aí eu, para ajudar ele, eu participei também, né? Só que você perde muito tempo, muito tempo. As impressões que eu tive, né? Que eu acho que isso aqui acho que é o principal aqui desse bate-papo, né? Você tem que se preparar, que são 420 expositores em 2025, né? Em 2026 deve ter sido nessa faixa aí, talvez até mais. Então você tem que se preparar sabendo que você não vai dar conta de tudo. Que eu falei, eu encontrei uma vinícola espanhola, pode ser que tivesse mais, mas você não consegue passar por todos os estandes, passar por todas as vinícolas, né? Então você tem que fazer uma preparação prévia. No meu caso, eu fiz uma lista com as principais vinícolas que eu queria visitar, né? Com alguns rótulos já pré-selecionados e com a localização da feira. Então tinha lá os corredores, essa parte estava bem organizada, os corredores A, B, C, D, E, F e G, e a numeração. Então você ia procurando e ficava fácil de achar, né? Pô, são muitos vinhos, né? Então tem que saber beber, né? Tem que ser profissional. Tinha gente lá caindo, vomitando no banheiro, né? Como toda feira você encontra, né? Principalmente quando abre para pessoal que não é profissional. Então, como abriu para o público geral, né? Assim, eu vi coisas ali, no mínimo, sem educação, né? Já no final já estava no final da feira, acho que não foi no segundo dia, eu conversando com o produtor,
querendo saber mais sobre os rótulos e tal. O cara chegou, cortou minha frente, pediu: eu quero esse, tomou, cuspiu, parecia uma corrida, né? E aí eu fiquei olhando assim, assustado, né? Aí eu falei pro produtor, falei: você viu o que eu vi, né? Ele: às vezes acontece, deixa quieto, né? Então tem que saber beber, né? Tem que saber cuspir, não dá para beber tudo e se hidratar constantemente, né? Uma das grandes falhas que eu achei nessa feira foi a parte de hidratação. Enquanto na ProWine tem água em todos os lugares, tem gente passando com água, com carrinho, e você vai pegando e tomando, tinham poucos pontos de hidratação, né? Eram uns totens que você botava o seu copo lá para tomar água, não era garrafa, como é na ProWine, e quando você apertava o botão para cair água, vinha um jato de água que dava um banho em você, lavava a taça, pelo menos, né? Mas vinha um jato de água que espirrava água assim, então em volta tudo molhado, era assim, foi meio estranho, né? Para quem passou pela ProWine ano passado, como foi o meu caso, e fui agora lá. Mas tinha que se hidratar bastante, né? Pelo menos o dobro de água do que o do vinho que você está tomando, né? Aí comentei que a Masterclass somente se você estiver envolvido diretamente. Obviamente tinha as personalidades mais famosas, né? Pessoal envolvido diretamente com o negócio, que estavam fazendo a apresentação em si, mas o meu objetivo não era esse. Meu objetivo era ajudar a adega que me levou para lá, fazendo um papel de wine hunter, ou seja, provando a maior quantidade de vinhos possíveis e passando para os proprietários da adega quais eram as minhas impressões e quais eram os vinhos que eu achava melhor, já que eu já conheço, né, o gosto deles, né, então eu ia meio que na frente, provando e direcionando, e eles iam atrás, comprovando, vamos dizer assim, os vinhos que eu tinha selecionado, e aí sim, conversando com o proprietário, com o produtor, pegando contatos para posteriormente fazer um approach maior e eventualmente até ser o representante da vinícola aqui em Brasília, né? O que eu achei, assim, a ausência de grandes vinícolas da Argentina, do Chile e do Uruguai, né? Tinham vinícolas desses três países? Tinham. Só que, sinceramente, pô, do Chile eu vi uma de longe, assim, mas, assim, as grandes marcas desses três países, eu não vi, né? Investimento maciço de países de Portugal e Itália, esse sim, né? Os vinhos principalmente da Itália, já que a Wine South America é uma subsidiária, vamos dizer assim, da Vinitalia, né? É a Vinitalia no Brasil com outro nome, que é foi quem coordenou o evento do modo geral, e Portugal investindo bastante, como já vem acontecendo em outras feiras. E a esmagadora maioria dos expositores eram brasileiros, né? Eu senti um pouco de ausência dos pequenos produtores. Acho que a parte do custo de stand deve ter influenciado ali, porque a gente sabe que existem vinícolas boutique maravilhosas no sul, né, e no Brasil, no modo geral, mas talvez tenha ficado, eu não sei como é que é o preço dos stands e tal, mas tenha ficado difícil para eles irem para lá, né? E vinhos excelentes, né? Isso me surpreendeu bastante. A qualidade média do vinho brasileiro que estava exposto lá, obviamente tinha os vinhos de entrada, né? Mas o vinho de média gama para o alta gama estavam maravilhosos, muito bons mesmo, né? E aí eu, como moro aqui em Brasília, não podia deixar de comentar que a Vinícola Brasília, que é o carro-chefe daqui da região, com seus 10 sócios, né, investiu pesado, fizeram um stand bem grande lá, e com os rótulos expostos, os principais produtos. Nem todos os sócios têm vinhos ainda em produção, mas a maioria deles estavam lá com seus vinhos expostos, e vinhos também de excelente qualidade, né? E aí impressões também, né? Quando você vai numa feira, que eu comentei, a minha objetivo era tomar vinhos bons e numa ampla gama de variedades, né? Não só brancos, como rosés, espumantes e tintos, né? Porque eu acho que como estudante de vinho, né, você tem que ter
uma memória olfativa e gustativa de uma gama, variedade de rótulos para que você também, na hora de estudar aquela região ou na hora de estudar aquele vinho, você se recorde e faça os links de memória mais fáceis, né? Então, você tem a oportunidade de tomar grandes rótulos nacionais e diferentes, né? Como eu falei, eu achei os rótulos brasileiros muito melhores, então, principalmente no segundo e no terceiro dia, eu priorizei os rótulos brasileiros. Então, por exemplo, o DNA 99, que está a foto aqui, eu não tinha provado ele ainda, e aí eu chamei o pessoal que estava comigo, até a Michele Colonese aqui, que é a dona da adega, aqui no fundo, que eu fui junto com eles, né? Falei, ó, vamos lá, vamos provar, vamos aproveitar e provar, né? E nessas feiras não tem miséria, né? Como é feira voltada para o comércio, eles querem te expor os melhores produtos, né? Para que você compre esses produtos, né? E revenda, né, em outros lugares, né? Então, e vem algumas surpresas, por exemplo, o DNA 99, excelente o vinho, mas o vinho Taná, né? Que eles ainda nem lançaram, está com um rótulo meio diferente lá, não está com um rótulo oficial ainda, eu achei melhor naquele momento, né? Provando naquela hora, naquele momento, naquele dia, eu achei o Taná da Pisato melhor do que o DNA 99, né? E aí, sem querer, eu passei na Bercano e provei o Merlot Bercano, e depois que eu provei, dei a minha opinião, e aí o cara falou, o produtor falou assim, olha, esse vinho ele empatou, né, com o DNA 99. E eu achei o da Bercano, naquele momento, naquele dia, o vinho da Bercano eu achei melhor. E eu provei em dias diferentes, né? Então eu sempre anoto, eu vou com um caderninho, né, para quem me conhece, eu vou com caderninho, tiro foto de tudo, anoto todos os vinhos e faço uma avaliação, obviamente não uma avaliação completa, é uma avaliação muito mais intuitiva, porque você toma o vinho, tem pouco tempo, a nota que vem na minha cabeça eu anoto ali e depois eu lanço, né, no Vivino. Não que eu use o Vivino para dar nota, mas eu uso o Vivino para registrar os vinhos que eu já tomei. E aí quando eu registro o vinho novamente, ele aparece lá, você já avaliou a safra tal com esse aqui, ou se você já avaliou essa mesma safra e com a nota tal. E aí eu vou vendo a mão, né? A minha mão de peso de nota. E, por incrível que pareça, a variação de nota que eu dou, por exemplo, dos vinhos que eu tomei na ProWine e os vinhos que eu tomei agora na Wine South America, são muito parecidos, com meses e meses de diferença, né? Quase um ano de diferença. De outubro do ano passado agora para maio, né? 5, 6, 7, 8 meses ali, 9 meses de diferença. E você pega a avaliação que eu dei antes e a avaliação que eu dei depois, está muito parecida. Então isso também serve para a gente se padronizar, né? E ver se você não está sendo influenciado pelo momento ou pelo tempo, né? Ou pelo rótulo também, né? É a oportunidade de ver e ser visto, né? Eu ainda não tenho, vamos dizer assim, o brilhantismo e a aparência como de do Russo ou Marcelo Vargas que estão aqui. Eu estava tietando eles, mas um dia eu vou ser tietado também, né? Mas vou chegar lá, né? Estudando e se dedicando, eu vou chegar lá, com certeza. Mas aí, por exemplo, a Lívia aqui da adega na vizinha aqui de Brasília, eu já conhecia, a gente encontrou ela lá de novo. A professora Mara Flora, que faz a parte de harmonização nos cursos da ABS aqui, também tem um vinhedo, né, plantado, e também encontramos ela lá. E eu comentei assim, a ausência de outros brasilienses, né? O sommelier Santana, que é bem famoso aqui, encontrei também, mas não cheguei a tirar foto com ele. Mas pela distância, né, daqui de Brasília e por toda a logística, eu acho que o pessoal ficou um pouco ausente, né? Quem trata da parte os sommeliers daqui e os influencers, né,
eu não encontrei lá, né? Encontrei lá quem trabalha realmente com vinho. E aí todo mundo, né, me pergunta, isso foi o grande mote para eu fazer essa apresentação. Pô, vale a pena? Será que vale a pena? Pô, saí de Brasília, eu pego o avião, eu fui lá para Porto Alegre, né? Porto Alegre, eu tive que alugar um carro, aí eu tive que subir a serra, né? Aí chega lá, tu vai no hotel, teve que ficar lá, eu cheguei na segunda e fui embora na sexta, para não ficar um negócio muito corrido, né? E você paga, tem que ir ao almoço, o café da manhã está no hotel, mas você paga o almoço e paga o jantar, né? E o tempo da sua vida que você perde, vamos dizer assim, estando envolvido nisso daí, né? Você deixa a família em casa, né? Os filhos ficaram aqui, tem toda uma outra logística que você tem que acertar para participar disso daí. E aí pergunto, vale a pena? Né? Depende qual que é o seu objetivo, né? Se eu juntar o que eu paguei de passagem aérea, de aluguel de carro, de hotel e de comida, né? Sem contar o valor do meu tempo de vida, pô, eu acho que eu comprava ali tranquilamente um Dom Melchior e comprava um Alma Viva e tomava sozinho em casa, né? Digamos, vinhos grandes assim, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu não teria a oportunidade de conhecer os produtores, né? Não teria a oportunidade de estar num ambiente que eu adoro, né? Eu gosto de avaliar, eu gosto de estar junto, né? Eu gosto de participar e eu gosto de provar vinhos, né? Não teria essa oportunidade. Então, assim, no meu caso, vale a pena, porque eu gosto de estudar, estou me dedicando a isso e eu acho que um sommelier de qualidade ele tem que ter uma gama de conhecimentos e de experiências para além dos vinhos que ele prova no curso de sommelier ou, eventualmente, em alguma degustação. E nesses eventos você tem a oportunidade de provar coisas muito diferentes, né? Eu provei Barolo, provei o Moscatel de Setúbal, e outros vinhos italianos, vamos dizer assim, que normalmente não chegam aqui no Brasil, com uvas mais diferentes, principalmente as brancas, né? E fora os vinhos brasileiros que eram maravilhosos, né? Então, no total aqui, foram 263 rótulos em 3 dias, né? Todos anotados, todos fotografados, né? E eu estou lançando agora ainda no Vivino todos eles, né? Eu já vi uma aula, ultimamente agora que eu assisti, uma aula online, de um sommelier aí famoso, né? Dizendo que em 3 dias ele provaria mais do que isso, né? Só que ele é bem famoso. Então, em 3 dias ele pode provar mais do que isso. Só que se ele tiver uma equipe que prepare para ele, aí ele toma. Agora, no meu caso, eu quis conversar com os produtores. Até assim, uma consideração, né? O cara tá lá, pô, pagou pelo stand, tá com o vinho expondo, te explica o vinho. Então não é só provar e ir embora, você tem que conversar com ele, dar uma atenção para ele, até para você conseguir avaliar também realmente aquele vinho, de forma rápida, mas da forma mais profissional possível, né? Então, pessoal, então foi isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu acho que vale a pena, né? Para quem está estudando, para quem gosta, quem se dedica a isso, é uma experiência fora do normal. Agradeço a Adega Colonese aqui de Brasília por ter me levado lá e participado dessa seleção de vinhos para eles. Vamos estar juntos novamente na ProWine este ano lá em São Paulo, né? Então, um grande abraço aí para a Michelle e para o William lá da Adega Colonese. E quem sabe a gente se encontra lá na ProWine e brinde junto, né? Então, uma boa noite para vocês, um grande abraço e fique com Deus.